Ô, gente, até todo mundo aí termina de entrar, só queria lá no grupo nosso do conselho, a Rosinei colocou lá justificando que ela não iria conseguir entrar hoje, e o Léo tá lá da promoção social. Isso, eu também falei para eles lá no grupo que a gente justificava, né? Eu só vou finalizar o que eu tinha que falar, que é diretamente para o William mesmo, até para uma questão de ajudá-lo na questão lá do Dito McQueen. William, eu já tinha pedido um orçamento na Imunicontro para colocar esse sistema no Dito McQueen, tá? Então, se você quiser procurá-los, eles já têm toda a metragem, está tudo medido, é só fornecer o orçamento, tá? Se quiser entrar em contato com eles. Legal, Machado, obrigado. É bom saber, porque na verdade eu estava pensando em comprar a tela e o pessoal da prefeitura mesmo colocar, e depois a gente colocar o sensorzinho lá nas vigas, né? Mas se já tiver um orçamento, o orçamento estiver dentro da nossa capacidade, é bacana, é bom saber, porque dá para a gente usar lá. Já ajuda. É mais rápido. Na verdade, para ler aqui o que o Paulo colocou, né? Ele colocou aqui no chat: concordo com o conselheiro Machado e é meu olhar desde o início dos debates sobre. Para viabilizar a Semana Nenete, foram feitas várias adequações, tanto na plataforma quanto no barracão da FEPASA. Banheiros na plataforma, telhado metálico no barracão, etc, etc. Compreendo o processo de tombamento, entre parênteses. Só não entendo porque ele não impediu a reforma dos banheiros do lado do Fernando Costa, quando necessário foi para acontecer a Nenete. Mas segue o debate que vem a melhor solução, não onerosa à municipalidade, de valor cultural aos munícipes e condizente com o contexto ao que se propõe um museu. Ô Paulo, eu te respondo aqui. Tudo isso que você falou está gerando multa. Tudo. A pintura em 2017 lá, que seguiu as mesmas cores, pintou tudo, gerou multa. O banheiro gerou multa. Caixa d'água gerou multa. A retirada das casinhas, que foi lá em Guaraná de Rolha, gerou multa. Então, assim, eu posso meter o louco e ir lá na FEPASA lá amanhã, abrir aquelas portas e mandar um monte de pedreiro lá e arrancar aquele telhado e botar outro? Posso. O que vai acontecer? Eu vou gerar multa para o município, isso vai trazer despesa ao erário público, então não é o jeito certo de administrar. Eu tenho que, sim, derrubar o processo, fazer com que não tenha mais impedimento legal lá naquele local, para que aí a gente possa pegar e realmente agir de uma forma correta lá. Perfeito, Paulo. Acho que tinha escrito também que pede a palavra, né? E a Fabiana também. Paulo, pode abrir o microfone? Na verdade, eu não tinha pedido a palavra, mas eu ia escrever, então acho que eu vou preferir falar. Posso falar já? Tem alguém na frente? Não, pode falar. Então, entendi o depois que o secretário Fabi, colocou. Então, só para completar, assim, eu sugiro, então, que a gestão atual divulgue essas multas, os gastos que estão tendo com isso que foi feito de forma irregular, se é entendido assim pela Justiça, em gestões anteriores, para, inclusive, que a culpa não recaia na gestão atual por omissão em algum ponto ali. Claro, né, não vai caracterizar porque está pegando a gestão agora, mas por que não divulgar? E eu sugiro essa divulgação exatamente para que se mostre para essa política, desculpe o termo que eu vou usar, velha, arcaica, que se aplica em muitas searas aqui no nosso município, de que ela não pode tudo. Fez politicamente, que nós sabemos que uma grande parte da Semana Nenete, claro, agrega muito a arte, a cultura, a caipira, etc., mas nós sabemos que tem um cunho político muito grande, né? E então, para que se divulgue isso, eu sugiro a gestão atual para que as gestões anteriores sejam, pelo menos moralmente, perante a sociedade, penalizadas,
penalizadas do que eu digo, de que a população saiba o que eles fizeram não foi correto, tanto é que frente à lei está gerando multa. E então, para que isso também, apareça... Né? Hã? E gestão futura também, porque isso fica no histórico. Exato, né? Exato, sabe? Não pode continuar acontecendo. Tem que haver uma reciclagem política em Pirassununga. Não estou falando nem de pessoas, eu estou falando de pensamentos, ideais. Sabe, eu vejo muito afunilado em fileiras, em setores, não vejo um pensamento de ideais que contemple toda a sociedade pirassununguense. Sempre é o interesse de um, de outro, ou de um grupo, ou de uma panela, e por aí vai. Então, acho que tem que ser divulgado sim, sabe? Tem que parar de se pensar, não estou falando isso da gestão atual, né? Mas se também servir a carapuça, sim, eu vou falar porque é uma opinião minha, né? Mas eu estou falando das gestões anteriores, que era quando eu tive maior contato por ter trabalhado na prefeitura, e que muitas coisas não eram divulgadas, inclusive pela gestão atual, porque ainda tinha apego político de pessoas que vinham de outras gestões, que agora eram oposição, mas que precisavam manter aquela cordialidade política, mesmo sendo oposição e escondendo certas coisas que não deveriam ser escondidas, porque aí gera todo esse tipo de debate, de conflito, que nunca se chega a lugar nenhum. Então, eu sugiro sim essa divulgação, essa política velha, arcaica, engessada de Pirassununga, tem que aprender que não pode tudo em detrimento dos valores que tem que ser passados à população, os benefícios que têm que ser passados à população. Muitas vezes ela acaba sendo prejudicada nisso, em prol dos interesses obviamente não generalizando, mas de um grupo de pessoas políticas que só vê nesse sentido a política, e política, pelo que eu entendo, não é isso. Então, acho que tem que ser divulgado. Então, teve multa das casas, pode ser há 10 mil anos atrás. A pessoa que estava naquela época, a população tem que saber, inclusive para futuras eleições, como disse aí o presidente, pensar, assim, nossa, mas a pessoa fez algo que não foi, que a lei não viu como legal. Porque senão fica nessa coisa aí, não podemos fazer porque isso é isso, é isso, é isso. Entendo a fala do secretário, não é uma crítica, mas eu estou apenas argumentando em cima. Mas aquelas pessoas estão sendo poupadas, elas, entre aspas, interferem numa coisa para acontecer agora, desculpem, nada acontece com elas, porque não vai ser divulgado, ninguém vai saber que, né, vai ficar só ali nos trâmites públicos e tudo segue o fluxo. Eu não concordo com isso. Entendo a fala do secretário, mas então eu sugiro que isso seja amplamente divulgado. A população tem que saber o que acontece na administração, sabe? Tanto as coisas certas, mas também as erradas, inclusive para escolher os seus próximos representantes. Não pode ficar assim às escuras. É uma sugestão, viu, secretário? Não é uma crítica à gestão atual, mas trazendo todo esse desgaste que teve, inclusive ao patrimônio, que vocês herdaram de gestões anteriores. A gente tem que reconhecer isso também. Já pegaram com tudo isso desandado, tá bom? Obrigado, Paulo. Eu acho que o Rafael também fez uma contribuição no chat que o Igor vai ler depois para a gente, mas acho que já... Porque assim, nós estamos em poucos aqui no Conselho. Isso nós estamos sabendo agora, né? Talvez 75 mil pessoas precisam saber disso. Talvez o Conselho formalizar mesmo um pedido de vistoria desses documentos, mas acho que depois o Igor lê a contribuição do Rafael e tem mais gente no chat. Sim, a Fabiana, depois a Deise, e aí eu leria o que o Rafael... Eu Rafael... sei, gente, que a gente tem uma pauta um pouco extensa. Não sei se a gente sugere de fazer a pauta e depois a gente voltar nesses assuntos com mais calma, ou se a gente opta por, assim... nós estamos aqui 10 para 7, né? O secretário logo vai precisar sair porque ele tem outro compromisso. Mas você quer ver o chat primeiro, Igor? Então, na verdade, eu sigo a sua orientação, que por conta da importância da pauta, talvez pegar tudo isso aqui que a gente tem agora, jogar para uma próxima extraordinária e tudo mais, né, para dar continuidade nisso, mas se ater na questão anterior, porque a gente já vem de uma reunião, né, para poder resolver a outra, mas é a minha sugestão em relação a isso. Eu sugiro de só assim, como eu vi que o Rafael escreveu, a Fabiana Deise pediu palavra, eu acho que a gente pode encerrar nelas e aí a gente parte para outra pauta, que senão a gente não vai conseguir, como na outra sessão, nós vamos conseguir vencer os assuntos. Perfeito, vamos lá então. Então a palavra é da Fabiana, depois a Deise, Rafael, depois eu leio o que ele colocou aqui no chat, aí finaliza a participação e a gente passa para a pauta principal.
Combinado? Ok. Fabi, é com você. Tá, o meu é simples, tá? É só uma curiosidade, assim, enfim. Aquela casa que fica perto da rodoviária, porque eu esqueci o nome agora, ela não serviria como museu? Ela já está com a Secretaria de Turismo, né? A de esquina, você fala? Sim, né? Não, Ela pode hoje falar. está no City. ela é um lugar pequeno e não é adequado para ter o acervo lá. Tem pontos de umidade, tem alguns pontos que o Condefat não aprova. Então, assim, só reforçando que eu acho que realmente que seria interessante fazer essa colocação no grupo, né, do que precisaria realmente para que a gente também, como conselho, possa realmente ajudar. Porque, assim, enquanto, né, o assunto estava sendo falado, vieram inúmeras casas, assim, na minha cabeça que, de repente, serviriam, entendeu? Sim. Então, assim, eu preciso saber o que precisa, porque senão como é que eu vou ajudar, né? Então você está querendo dizer que você vai ajudar a Samanta, que ela não vai ficar sozinha? Eu vou ajudar, junto, sabe? Depois eu vejo com a Joyce, com o Igor, a gente faz já uma... vamos chamar o Thomas, é mais uma na comissão. Isso, a gente oficializa um pedido para a secretaria também para ficar documentado, né? Tá documento aqui, fica elas por elas, né? Também acho que a gente precisa dar esse amparo para a secretaria. Eu acho que agora a Deise, né? Segue a Deise. Se tá aberto, né? Não, gente, eu não vou nem me estender, não, tá? Até porque outras pessoas já falaram, então acabaram falando algumas coisas com as quais eu concordo. Só queria dizer que eu sou muito favorável à questão de preservação de patrimônio histórico, essa coisa toda, mas eu concordo com o William que existe uma distância entre o ideal e o possível, e talvez seja muito mais fácil, sim. Fácil não é em termos não é preguiça de trabalhar, não, né? Mas mais fácil de operacionalizar se ele não for tombado, né? Porque aí você pode manter, a gente pode manter pode ter um aspecto histórico legal e vai ter condições, inclusive, de manter o prédio, porque para manter um patrimônio tombado é muito complicado, é muito caro, a gente depende de repasses que na maioria das vezes não acontecem, né? Então era só isso que eu queria falar. Okay. O William quer complementar alguma coisa que acho que o Rafael falou? O Na Paulo verdade, falou. Na verdade, assim, concordo com o que o Paulo falou. Esses processos, eles são de São Paulo, são do Condefat. Eles, às vezes, nos notificam de algumas coisas, né? A gente tem lá algumas notificações, um processo lá que fala para... Nós tentamos justificar, tentamos recorrer essas multas, tentando justificar N coisas, mas seria muito mais fácil se não fosse tombado. Uma outra coisa, gente, todo aquele largo da FEPASA não é da prefeitura, é do Estado. Nós temos um termo de cessão de uso. E isso é uma coisa que eu já busquei em São Paulo para que isso venha passar para a gente o mais rápido possível. Entendeu? A FEPASA entregou isso para o governo do Estado, então hoje é do governo do Estado. Nós precisamos que o governo do Estado passe isso para a gente como patrimônio público municipal. Por quê? A gente não sabe o que o governo do Estado é capaz. Eu vou dar aqui uma informação para vocês, talvez vocês não saibam. O prédio onde está a faculdade Anhanguera é do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. E a Anhanguera está lá faz o quê? Acho que uns 25 anos por baixo. Nunca passaram esse prédio por um município. Fizeram um comodato, um termo de uso para a faculdade, né? A faculdade, né, Deise, entrega algumas vagas lá para promoção social, para fazer um trabalho social. Só que ficou nesse jeito, do jeitão brasileiro aí. Então, o prédio do Estado, posse da prefeitura, a prefeitura passou o prédio para Anhanguera, tal. O que o governo do Estado fez no ano passado? Eu quero o prédio de volta, que eu vou vender o prédio. Falou para a Anhanguera, vocês têm aí 30 dias para sair daí. O pessoal da Anhanguera ficou super temeroso, foi lá, falou com a gente. Eu fui com o prefeito para São Paulo, conversamos com o responsável de patrimônio público do Estado, conversamos até com o Vignoli, que é o secretário do Desenvolvimento Regional, para reverter isso. Não conseguimos. O prédio da Anhanguera vai, pelo menos... Foi até a última
ação que o governo do estado se propôs, ele vai a leilão, num valor até que no seu passado bem alto, acho que quase 5 milhões de reais, e esse prédio vai ser vendido para quem comprar. Agora, olha o problema. Eu tenho uma faculdade com quase 2.000 alunos. Eu vou poder botar esse pessoal na rua? Como é que eu faço? Eu, município. Porque, mas você está pensando na empresa do cara? Não, estou pensando que o meu cidadão, antes de ter uma faculdade aqui, ele tinha que montar no ônibus, né? A Deise vai lembrar disso. Talvez vocês são mais novinhos, não lembrem, mas tinha que montar no ônibus, né, Deise? Ir para São João da Boa Vista, 2 horas para ir, 2 horas para voltar para estudar. Ir para Piracicaba, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Não era isso, Deise? O pessoal chegava 1 hora da manhã, 2 horas, e tinha que pegar, às vezes fazia um trabalho ainda para poder no outro dia trabalhar, saía do serviço direto, pegava o ônibus na frente da Câmara, né? Que era a prefeitura, hoje é a Câmara. Era uma loucura. Você ter uma faculdade dentro do seu município é algo maravilhoso. É um bem que a gente não pode perder. Então, olha só como que o negócio é complicado quando você fala, mas, pô, a faculdade fez um monte de benfeitoria. O prédio é do Estado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também a gente deixa bonito, deixa bacana, faz tudo. O Estado chega amanhã e fala, gente, eu quero esse prédio aí, eu quero o Dito Miquim para mim. Eu vou fazer aí, sei lá, um centro integrado do Estado de despesa, não sei de onde. Eu vou falar, não, mas eu estou usando, pô, eu gastei. Ele vai falar, puxa, amigo, ó, o prédio é meu. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que também estar revertendo. Então, assim, olha como que é complexo o trabalho. O pessoal fala, mas, pô, cara, você tá aí faz 3 meses e até agora não pintou o negócio. O meu pensamento vai muito além da lata de tinta na parede. Eu tenho que pensar que aquele prédio tem que ser municipalizado, tem que terminar um processo de tombamento incompleto que começou em 2011 e não acabou. Olha como que as coisas acabam sendo bem dificultosas e a gente acaba tendo que gerar vários problemas que, como o Paulo falou, a população não sabe. A população ela passa lá na frente, ela vê o prédio feio, ela fala o quê? Esse secretário não está fazendo nada. Mas, na verdade, gente, o que Pirassununga precisa, agora falando como gestor público, é de um choque de gestão pública no sentido a pegar tudo aquilo que ficou de 20, 30, 40 anos, que foram deixando, que não foi feito, que ficou incompleto, e começar agora a colocar no eixo. Porque senão as próximas gerações elas vão ter problema. Talvez nós não, mas nossos filhos, os nossos netos, eles vão começar a ter problemas pelos frutos que não foram plantados de forma certa no passado. Então, é uma necessidade. O museu. O que vocês acham que vai acontecer se esse acervo ficar nas caixas lá? Não está em caixa, tá? Estou falando em caixa pejorativamente. O que vai acontecer se esse acervo ficar lá no centro de convenções mais 10 anos? O Estado vai tomar esse acervo meu e vai dar para alguém que queira fazer algum trabalho museológico ou querer implantar um museu. É óbvio, né? Então, assim, eu preciso fazer com que esse museu funcione. Eu preciso municipalizar os prédios da FEPASA. Eu preciso resolver o problema do ecomuseu, porque o ecomuseu foi passado em 2015 para uma empresa que prometeu o mundo, o céu e o mundo. Esse céu e o mundo não veio, o prédio está lá parado e as pessoas acham que é porque o poder público não quer fazer nada. Então, assim, hoje a gente precisa, na verdade, parar, ver o que está errado, ver o que está faltando, o que está incompleto e voltar da estaca zero e começar de novo. Um serviço chato. Sabe por que muitas vezes ninguém faz isso? Porque é chato. Eu vou começar a fazer um processo de municipalização dos prédios da FEPASA, por exemplo. Vai me gerar um monte de documento, eu vou ter que ficar um monte de vezes dentro de uma sala fazendo relatório. As pessoas não veem isso. Então, ninguém quer fazer esse tipo de serviço, mas ele precisa ser feito. Porque se ele não fosse feito, a gente nunca vai ter nada. Já viu aquela história, né? Aquele ditado? Pô, o cara fez um filho na mulher do vizinho. De quem que é o filho? É dele ou é do vizinho?
Então, assim, a gente precisa organizar nossa vida administrativamente falando. Então, a gente quer fazer várias obras como essa, tanto eu entrei com um processo junto ao DR para que a rodovia 201, ela passa hoje pela Ponte Velha. A Ponte 1 é uma alça de acesso. Nós queremos que aquela alça de acesso vire a rodovia, nós queremos urbanizar a Ponte Velha. Queremos tirar aquele parapeito ali de pedestre, queremos botar calçadinha, uma pedrinha portuguesa nela, botar os patamares elevados, colocar bancos e fazer um mirante para as pessoas poderem sentar durante a ponte ali e ver o rio, e admirar o rio. Então, assim, a nossa vontade é transformar aquilo num calçadão. Poxa, que ideia bacana. Então, vai lá e começa a fazer isso amanhã. Não posso, porque a ponte é do Estado, é do DR. Eu preciso urbanizar a ponte, aí eu preciso reformar a ponte, pintar, iluminar, bonita, aí implanta. Então, quer dizer, é um trabalho que a gente começou agora com um ofício que pode se render alguma coisa, talvez em 2024 ou 2023. Mas é tudo muito moroso. O governo do Estado é moroso, o governo federal é moroso, e o governo municipal também tem sua morosidade. Há necessidade de desburocratizar o negócio. Seria tão maravilhoso, gente, se a gente pudesse ter a iniciativa privada presente em tudo, para que a gente pudesse implantar, alguém trouxer para mim uma ideia, a gente falar, poxa, que ideia bacana, vamos implantar isso agora? Vamos. Tudo tem que ser pensado, tem que ser revisto. Vocês viram, né? A gente está fazendo algumas rotas turísticas na cidade. O que vem de gente falar para mim, gente, você está perdido, vão morrer nessas rotas. O cara vai cair, vai quebrar a perna. O cara vai, uma onça comer ele no meio do caminho. O cara vai cair numa ribanceira. Gente, se eu fosse dar ouvidos para todas as pessoas que vieram de forma negativa, falar que não ia dar certo, eu iria sentar na minha mesa, ligar meu computador, ficar digitando qualquer coisa, esperar chegar um carnaval, botar um trio elétrico na rua, voltar para o meu computador, esperar chegar a Nenete, botar lá as barracas de comida lá e os cantores para ficar tocando para a turma, voltar para o meu computador, e assim eu ia ficar de 4 em 4 anos. Há uma necessidade de visão, de expansão. Nós, como gestores públicos que somos, e quando você está no conselho, que você consegue ter poderes para gerir órgãos públicos, para poder opinar ou para poder deliberar sobre órgãos públicos, você também vira um gestor público. Essa gestão pública ela tem que ser feita, ela tem que ser vista de uma forma positiva, empreendedora. Pirassununga precisa de empreendedorismo. Pirassununga precisa ver o que está dando certo na região, no estado, e trazer isso para a nossa realidade. As pessoas falam muito, nossa, mas Pirassununga não muda, Pirassununga está sempre igual, Pirassununga... Gente, se a nossa mente de gestor não mudar, a cidade que as pessoas acabam vindo junto conosco, elas não vão mudar também. Então, há uma necessidade da gente ver Pirassununga hoje e o que a gente quer de Pirassununga para daqui a 10, 20 anos. Nisso, a gente vai começar a fazer um trabalho. Muita coisa que eu estou fazendo agora, eu não vou ver. Eu vou já ter saído. E fico muito contente se qualquer um que está no meu lugar der continuidade e aquilo continuar. Lá na frente, se eu conseguir passar com meu neto em algum lugar e ver uma coisa que eu comecei, mas que só comecei, que eu só fiz a parte burocrática, eu vou me sentir realizado. Porque na vida, gente, a gente nunca faz o muro inteiro. A gente consegue colocar alguns tijolos e depois ela passa tão rápido que quando a gente vê, se a gente não começar a olhar um pouco o pôr do sol, a gente vai ficar só botando tijolo e a vida passa muito rápido. Exato. Então, é isso. É que eu sempre digo, gente, a gente precisa estar conversando muito, com um olhar muito aberto. Eu não quero saber se houve
fulano, Beltrano, Ciclano, se eles fizeram ou não fizeram. Eu penso muito para frente. Então, assim, eu quero muito fazer algo que realmente a população de Pirassununga possa se beneficiar, que os jovens de Pirassununga... Eu tive uma infância em Pirassununga muito produtiva, eu tive acesso a muita coisa bacana, e eu gostaria que o pessoal que está aí, a meninadinha, né, a molecadinha, e os que estão chegando, tivesse acesso a coisas bacanas também. Pessoal, são 7h10. Eu vou entrar na live lá 7h30, mas ele pediu para eu entrar 20 minutos antes para a gente ver luz, microfone, essas coisas. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, pedir perdão aí se eu magoei alguém aí com as minhas palavras e dizer que eu estou à disposição, tá bom? Imagina, William, a gente que agradece a presença. Infelizmente, a gente vai continuar a pauta aqui, mas depois a gente passa também o que deu andamento. E eu já sugiro que nós vamos ler aqui o que o Rafael deixou, o Paulo também. Acho que o conselho, eu junto com os secretários, esboçar um documento mesmo de pedido, desses documentos que são necessários para ir atrás dessa ajuda para o museu, também de saber dessas questões aí que, né, deixaram um legado aí para vocês resolverem o pepino com multas, etc. e tal, e que uma parcela que está sabendo, né, de conselheiros, né? Eu acho que é bom que muitas pessoas saibam e que a gente, enquanto conselheiro, não esqueça disso. Daí a importância da existência do conselho. Quando você fala de futuramente não estar mais na gestão, o conselho vai continuar. E os servidores também que representam o poder público vão continuar, né? Esperamos. Então, assim, embora seja rotativo, né? Virão novos representantes da sociedade civil, o conselho tem essa importância por esse histórico mesmo. Então, se a gente documentar esse pedido, né? De o que o CONDEFA pede para abrir um museu, até mesmo explicitar essas questões de multas que foram feitas em relação à construção de banheiro no lugar errado, derrubadas de casa, construção de caixa d'água, pintura, etc., vai ficar num histórico que jamais vai ser esquecido. Mas a gente agradece a sua presença. Se você quiser só ouvir o que o Igor vai ler dos meninos, acho que tem pouca coisa. Já. Ah, beleza. Então é só para a gente dar sequência na pauta. Obrigado, viu? Não, tá certo. Aqui, só como eu tinha colocado, aqui o Rafa ali se manifesta dizendo: William, traga essas multas para o Conselho Vistar. É importante para a gente ter o conhecimento delas. Em seguida, o Rafael diz: Paulo, concordo que seria bom divulgar essas multas e trazer a discussão para o Conselho. E em seguida ele pede licença para se retirar, que ele tem o curso, né, que ele já tinha colocado aqui. Tá bom? É isso. Legal, gente. Eu acho que é isso. Depois eu vejo com a Joyce e o Igor da gente oficializar isso, um pedido para a secretaria, né? Solicitando esses documentos, que senão a gente vai prolongar aqui, não vai dar certo, porque a pauta é grande. Vamos que vamos, Samantha. Bom, gente. Segue, Joyce. Continuando. A nossa pauta número 5. Já vocês estão querendo fazer tanto grupo de trabalho, agora é a hora. Nossa, a pessoa está cortando, Joyce. De grupo de trabalho permanente para estudo e acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Será que é que eu tenho? Vou pôr de volta. Alô? A Joyce deve ter travado. Joyce agora está só em nossos corações. Você está nos escutando, aí mexeu, acho que ela está voltando. Mas está bem ruim a conexão, amiga. Eu vou dando continuidade, quando ela se estabiliza, na verdade, a gente conversou bastante sobre isso. O que acontece? A gente tem um plano municipal de cultura que ele está parado porque tudo aconteceu na nossa vida de 2020 para cá, né? A gente tinha um edital Inspira, não pôde, porque entrou Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc continua colada na gente, e o plano de cultura já tem um monte de metas já que já estão bem atrasadas. A gente precisava de uma galera que fosse pegar esse documento e assim dar uma, sabe, vamos pedir informação disso daqui, porque isso daqui já demorou, nem que seja assim, a Deise fala muito bem sobre isso, porque assim, às vezes o que acontece, o setor público fala assim, olha, não está pronto, mas começamos isso e isso. Existe uma justificativa, né, pelo não cumprimento daquele prazo, como era para ser, né, vamos supor, 2020 perdeu a meta A. Por que perdeu? Como que ela tá? Não começou nada? Tá no zero? Eu não lembro se foi você, Deise, ou se foi outro alguém que falou sobre isso. Mas, enfim, a ideia aqui é que uma galerinha se debruce nesse documento, porque o que acontece, na verdade, acaba que
A Joyce é a primeira secretária, o Igor segundo secretário, vem sempre com a parte aí de chamar as reuniões e tal, a Joyce com toda a parte de documentação e leituras e escritas, etc e tal. E eu venho nessa provocação ansiosa, assim, ó, tem que ver isso, tem que ver aquilo, mas a gente não está tendo pé para ver tudo, né? Então, se tivesse um grupo que fosse fazer isso, a gente poderia... Mas sabe que eu vejo o problema? Você vê, essa reunião de hoje, olha as pessoas que estão participando. São sempre as mesmas pessoas. Então, assim, se a gente não levar isso também para outros conselheiros e chamar a responsabilidade deles, vai acabar que o grupo vai ser quem? Vai só mudar algumas peças, mas vai continuar sendo tudo recaindo sobre nós mesmos, né? Sim, sim. Que é o que a gente não está querendo. O conselho sabe o que eu acho tem... complicado? Eu entendo sua fala, Joyce, e concordo 100%, assim, tem que chamar o pessoal na chincha, né? Ao mesmo tempo que eu acho que eles têm que vir, eu também sinto que pode rolar um super desgaste, não que eu esteja dizendo para a gente não fazer, tá? Mas um super desgaste, porque daí quem vai fazer um grupo de trabalho para olhar para o plano municipal de cultura é justamente quem não está envolvido, não entra em reunião nenhuma, não sabe do que se trata, vai ficar na orelha de quem perguntando as coisas. Eu não sei o que dá mais trabalho, se é a gente fazer ou se é pedir para alguém fazer e esse alguém vai ficar perguntando 200 coisas para a gente. Já é melhor a gente fazer. Não é isso que eu disse. Não é isso, é só um levantamento. Ela só está jogando essa leve. Eu acho que talvez a gente tenha que tentar. E falar, olha, a gente vai acontecer de 3 pessoas que não sejam a fulana do setorial tal, o fulano do setorial tal. Essas pessoas estão exímias porque são as únicas que aparecem na reunião todo mês. Dá para alguém, sem ser eles, se pronunciarem? Esse é um grupo de trabalho, é olhar, enfim, daí a gente explica o que é. A gente pode tentar. O que eu estou cantando a bola é o que pode ser que aconteça. Muito fato, né, que acontece. Ó, eu vi que o Léo escreveu aqui no chat e também considero assim, de repente a gente possa setorizar. A Samanta, que é de teatro, olhar para o plano com um olhar mais para o teatro, a Fabi, que é da música, olhar para o plano mais com um olhar para a música. Não sei, sugestão, a Tati, que está aqui com o Paulo, é mais complexo, porque culturas tradicionais, né, é bem abrangente. Mas aí também não sei como que a gente pode resolver. Almir, eu só quero falar aqui o que o Léo Rosinha ele colocou aqui no chat, bem rápido. Ele falou assim, ó, se tiverem os números dos protocolos de tramitação, posso ver isso. Então isso já é ao meu ver, é um auxílio, né, bem interessante aqui para poder tornar isso real, né? Agora o lance é onde estão os protocolos de tramitação. Do plano municipal, porque a gente tem o plano, na verdade, né, no link, né, enfim, dá para a gente ter esse contato, né, com esse documento. Na verdade, não tem número de protocolo, né, é o plano em si, e aí a gente tem que ir lá vendo meta por meta e analisar o que foi feito, o que não foi feito, o que está muito atrasado, o que dá para fazer agora. Você consegue, Igor, compartilhar aí? Só para a gente ver Será que é disso que o Léo está falando, gente? Eu acho que o Léo pode estar falando sobre as multas. Léo, não, eu entendi. Desculpa. Áudio, fala com a gente. Desculpa, é que eu estava em trânsito e eu cheguei em casa agora e o que eu entendi é que tinham coisas paradas em trâmites administrativos da prefeitura e que precisavam de andamento. Desculpa, eu entendi isso. Não. Na verdade, a gente tem um plano municipal de cultura que foi feito lá atrás, a gente depois reviu ele, mas são questões assim, ações que a secretaria/prefeitura deveriam já ter executado e ainda não foram executados. Então, assim, até para direcionar a secretaria mesmo, não adianta criar uma coisa nova se a gente tem uma meta aprovada do plano lá atrás que não foi cumprida, né, Léo? Sim, é porque, você mais do que ninguém sabe o quanto é difícil os trâmites administrativos na prefeitura se a gente não ficar com o processo embaixo do braço, em setor, resolvendo, né? Exato. Então, talvez eu tenha interpretado mal, mas enfim. Eu estou... Mas já vale a deixa de que você fará esse trabalho para a gente. Mas, enfim, de toda sorte, eu também fico à disposição para alguma outra coisa aí de análise. Enfim. Deise pediu a palavra. Bem rapidinho. Depois Fabi. Muito rápido, assim.
Só eu passei no grupo do GT de trabalho nosso, mas como talvez tenha alguém que não está naquele grupo, amanhã a gente tem reunião do plano diretor, já finalizaram a fase 3, que é a compilação das propostas, tá? Então já tem, vou colocar aqui no grupo do Conselho de Cultura também, para o pessoal verificar as propostas na área de cultura, e o pessoal que participou da elaboração, para ver se é aquilo mesmo, tá? Se não, de repente, às vezes você muda lá uma palavra, duas, e acaba mudando um contexto, enfim, porque eu até li, mas assim, é importante que todo mundo leia, né? Faça uma leitura crítica daquilo ali, tá? E como não, eu ia falar para o William também, que tem essa reunião amanhã, que talvez a gente já vá abordar a questão da cultura, então eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp avisando, tá bom? É isso. Beleza. Eu abri aqui o documento que o Igor mandou para a gente aí no chat, o link, eu vou só citar um exemplo. Ó, o primeiro objetivo geral, promover a implementação total do Sistema Municipal de Cultura. Aí vem específicos, criar mecanismos de divulgação e tridimensalidade da cultura. Meta, uma ação mensal, palestra, exposição, etc., que trate da tridimensalidade da cultura realizada em escolas, associações, instituições, etc., a partir da aprovação do plano. Então, assim, ações que podem estar acontecendo, a gente só precisa, isso às vezes não é tabulado, não é contabilizado, a gente entende, acha que não foi atingido, mas foi, né? A outra, implementar o Sistema Municipal de Patrimônio e Memória, SISPAM, mapeamento de patrimônio imaterial e implementação do SISPAM até o final de 2020. Então, esse é um exemplo que eu estou dando. Esse grupo que a gente está sugerindo de olhar o plano é justamente de identificar essas questões. Olha, que era até o final de 2020. E aí, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos questionar a Secretaria de Cultura, né, fazer uma documentação para saber como é que está, se está rolando, se não está, até porque vão vir essas respostas que o William estava falando, né, em relação a museus, etc. E tal. A mesma coisa é para o SISMUS, para o SISBio, enfim. Aí depois entram metas de teatro, de música, né, lá embaixo, quer ver? Vamos ver. Objetivo geral, desenvolver a economia criativa, fomentar a criação, produção artística e cultural, instituir a incubadora cultural com vagas para o mínimo 5 projetos anuais, a partir de 2020. Então, sabe, são muitos detalhes aí que a gente sabe que existe no plano, o William também está trazendo algumas propostas enquanto secretaria, mas que vão convergir com o próprio plano, né? E a gente precisaria trazer isso à tona. Almir, a Fabi pediu a palavra, posso? Sim. Então, Fabi, é com você. Olha, nada demais, tá? Só que eu achei interessante a ideia do Almir, né? De repente setorizar. E tipo assim, pode parecer uma doideira, né? Mas tipo, joga no grupo, põe um prazo, né? Grava um áudio falando, gente, olha, tem uma urgência, cada setorial vai ter que olhar isso mesmo e o prazo é tal, sabe? Dá uma apertada mesmo, né? Eu penso assim, lógico, se só nós olharmos, né? Logicamente o trabalho fica grande, né? Porque daí a gente também vai ter que entender de outras, né? Não só das nossas áreas, vamos dizer assim, né? Mas, assim, de repente, colocar as pessoas para realmente entrar em atividade também pode dar um resultado muito legal. Pode dar alguma coisa boa. Então, assim, realmente jogar e gravar um áudio e escrever os nomes dos setoriais no grupo mesmo, para causar aquele negócio assim, tem que ir, tem que fazer, entendeu? Sei lá, uma coisa assim. Na verdade, né, Fabi, assim, eu até preciso conversar com a Joyce para a gente fazer uma chamada, porque existem alguns setoriais aqui que sumiram mesmo e sem dor e nem consciência, assim, não aparecem mais. Vocês viram o trabalho que deu revisar um sistema todo, né? A gente fez esse grupo de revisão e foram dias, né, coitada da Joyce, várias atas aí para ficar digitando depois, enfim. Mas é para se ter uma ideia, porque assim, se a gente fizer um grupão, tudo bem, pode ser até mais dinâmico, mas se fizer setorizado, pode ser que alguns não apareçam. Estou olhando outra meta aqui para vocês terem uma ideia, no 58, criar novos equipamentos culturais. Meta 58, criação de até 3 centros culturais. Olha a data, até final de 2020. Então, assim... Super passou já.